É um sinal claro de carrinho bem-sucedido. Bem, vamos aprofundar essa foto. O pai está felicíssimo com o herdeiro. Já não dá mais bola para a menina. A mãe não confia no pai. O pai pega, a mãe fica... Ela não confia. Esse homem é um desastrado, ele deixa cair tudo. Vai deixar cair meu filho. Tanto o pai como a mãe só têm olhares para um ser, o filho. Um não olha mais para o outro. E aqui tem uma candidata à psicanálise surgindo. Aqui. Eu era feliz até ele surgir. Eu era o centro das atenções até ele surgir. É uma irmã feliz. Eu posso ler essa imagem de muitas formas. Mas a nossa cultura diz o que de família? Vamos lá, ponham para fora, gente. Podem se abrir. Vamos lá. O que é? Família Doriana. Família é tudo. Família é legal. Né? Sonho constituir uma família. Adoro minha família já constituída. Né? As pessoas que não têm família são consideradas solitárias. Né? Fulano nunca casou, não teve filhos. Né? Vive lá sozinha. Né? Tudo é. Qual é o único motivo para alguém ir ao psicólogo, psiquiatra, terapeuta ou analista? Qual é o único motivo? Família. Ninguém nunca foi pela taxa do dólar. Ninguém nunca foi pelo Mercosul. Ninguém foi dizendo eu detesto o governo. Ninguém nunca foi ao psiquiatra para falar de política, para falar de MBA. Qual é o tema do psiquiatra, do psicólogo, do psicanalista? Minha mãe, meu pai e meus irmãos. Se não houvesse a família, essa invenção maravilhosa, não haveria psiquiatria no mundo. E os psiquiatras devem imaginar que família é a invenção mais desestruturadora da espécie humana. Só há loucos por causa de mãe e pai. Ninguém é louco por causa da política do Banco Central. Ninguém é louco porque essa previsão da inflação está insuportável. Só por causa de pai e mãe. Família é a melhor coisa do mundo ou é a pior coisa do mundo? Eu acabo de desnaturalizar um dado cultural de vocês. Eu acabo de desnaturalizar. Produzir uma zona de desconforto. Uma zona de desconforto. Bem, família tem a ver com um conceito muito recente. Este conceito é de vida privada e vida íntima. Este conceito não existia, passou a existir e está sendo desconstruído de novo. Este conceito envolve o seguinte: essa imagem que está na National Gallery de Londres mostra um casal burguês feito pelo Van Eyck. Pela primeira vez na história, um casal mostrando o quarto do casal. Ela não está grávida, aqui uma lição da história da arte. Nunca perguntem a uma mulher se ela está grávida. Essa é uma lição da história da arte, porque ela pode não estar. Ela pode estar segurando as costas assim, diga, né, você está bem? Esperem ela dizer. A gente aprende isso dando, você está grávida. Não. Né? Bem, o homem vestido de preto, uma mulher com roupas luxuosas com veludo e arminho, um cachorro doméstico, tamancos para usar dentro de casa, vidro, frutas exóticas, um rosário de âmbar, um lustre de estanho, uma cama de casal, uma imagem de uma santa padroeira das atividades domésticas com uma vassoura, tudo demonstrando intimidade. Eles se viram para os visitantes que aparecem no espelho. No espelho os visitantes podem ser vistos, eles estão mostrando o quarto. Essa é a primeira imagem que um casal recém-casado mostra o quarto para as visitas. Está surgindo a intimidade de um casal. Está surgindo um espaço da vida doméstica que vai crescer e no século XIX a burguesia torna vitoriosa a intimidade. Esse espaço os olhos do mundo não chegam, surge a noção de vida privada, surge a noção de calúnia, difamação e injúria, de violação sobre a vida privada. Surge a noção de sala íntima, surge a noção de casa teatral. Esse é o espaço que as pessoas visitam, esse é o espaço que as pessoas não entram. Surgem palavras como baby, home, comfort, que não existiam antes em inglês. Surgem noções de família vivendo num espaço protegido.
E tem um sintoma evidente que vocês sabem, mas ainda não explicitaram. Surge a noção de que o banheiro vai se multiplicar à medida que a intimidade cresce. Exemplo, o Palácio de Versailles foi inaugurado por Luís XIV com 2.000 quartos e nenhum banheiro. Não havia um único banheiro no palácio. Havia urinóis, pinicos, papagaios de porcelana finamente pintados, corredores por onde funcionários levam fezes e urina o dia todo. E não havia um único banheiro. Maria Antonieta vai introduzir uma sala de banho no fim do século XVIII, com uma jarra de porcelana e uma bacia para lavar o rosto de manhã. É a sala de banho de Maria Antonieta. Se vocês visitarem casarões da Paulista, que ainda existem 2 ou 3, vocês vão ver casas com 800 metros quadrados de área construída e 2 banheiros, um no andar de cima e outro no andar de baixo. Hoje um casal só é feliz e plenamente feliz quando cada um tem seu próprio banheiro. Você pode dividir tudo, menos banheiro. Não era uma demanda. Gente rica, há 100 anos, gente rica, utilizava o mesmo banheiro do que as visitas. O surgimento de um banheiro social é sinal de que está surgindo uma nova noção. Minha intimidade física, meu banheiro, é meu e ninguém pode compartilhar. Surge uma categoria inteiramente nova que atinge até hoje homens e mulheres. Eu só faço aquilo em casa. É uma categoria inteiramente nova, inexistente no Renascimento. Não, eu só consigo ficar bem no banheiro quando é da minha casa. Isso não existia. Luís XIV defeca diante da corte, se limpa diante da corte. Não existe intimidade. A rainha pare seus filhos diante da corte, de pernas abertas, diante da corte. Tudo é público, tudo é absolutamente público. Em regiões conservadoras, após a noite núpcia, exibe-se na janela de casa o lençol manchado de sangue, sinal claro de que a noiva era virgem. Ou seja, a intimidade está surgindo como um valor cultural. E não foi uma invenção, não foi um dia que alguém acordou e disse, agora temos que ter banheiros. Foi um dado que foi crescendo. Foi um dado que nós fomos desenvolvendo um pudor que estamos perdendo. Com isso está surgindo também uma criança, uma personagem nova. A criança não como um adulto pequeno, como era chamado, por exemplo, na Idade Média, adulto estúpido, um adulto burro. A criança como um ser à parte, com roupas à parte. A criança que vai ser pintada, cada vez mais, como autônoma. A pintora de Maria Antonieta, Madame Elisabeth Vigée-Lebrun, vai ser a primeira pintora no século XVIII a pintar cenas dela com a filha em situação terna de mãe e filha. Isso não havia antes. Isso não havia antes. A pintura de crianças começa no século XVIII. Depois vão surgindo cada vez mais setores de crianças, áreas de brincadeira, condenações a bater em crianças, livros de pedagogia, Rousseau, Emílio, a condenação da palmatória, a proibição de tortura em crianças, contos infantis, áreas de brinquedos e, finalmente, vamos começar a inventar Dia das Mães, 1908, é recente. Depois Dia dos Pais, que no Brasil, segundo domingo de agosto, os países católicos, Dia de São José, e vamos lentamente produzindo a figura da família. E a ideia de que a mãe tem que amar os filhos. Esse foi um processo longo, não é natural, ele é cultural. Existem muitos livros sobre isso. No século XIX, Renoir pinta a Menina do Regador e as Meninas de Azul e Rosa, hoje no MASP em São Paulo, como crianças com autonomia, rosto, roupa e jeito de crianças. Está e é vitoriosa a criança. Querem ver um sintoma deste processo? O Natal deixou de ser festa religiosa, passou a ser festa infantil. A Páscoa deixou de ser festa religiosa, passou a ser festa infantil. Desaparece o presépio, cresce o Papai Noel. Desaparece o Cristo ressuscitado e cresce o coelhinho da Páscoa. Não dá para vender chocolate com Jesus ressuscitado. Não pega bem na vitrine. Você coloca um homem recém-saído da tumba em cima do chocolate, não pega bem. Agora coelhinho vende.
Entende bem? É uma demanda do mercado e uma demanda infantil. Crianças não gostam de Jesus ressuscitado. Crianças gostam de coelhinho da Páscoa. O Natal começa a perder sentido se não há crianças na família. Se não há crianças na família, ele fica chato. Porque houve uma infantilização da festa. Eu estou dando um exemplo cultural claro para vocês de que esse é um dado cultural. Mas aí, o que aconteceu na cabeça de alguns? Mas amar filhos não é natural. Isso não acontece na cabeça de vocês? Os bichos não amam suas crias? Né? Absolutamente não. Alguns mamíferos defendem a ninhada durante algum tempo. A maior parte dos animais gera e se afasta. Alguns defendem a ninhada. Somos o único ser que, além de gerar filhos, continua cuidando deles e mesmo depois de adultos continuamos a cuidar deles. Ou seja, a criança é um fato humano. A vida da classe média, a vida burguesa deve ser exemplar. Surge a pessoa de bem, aquela que tem uma vida exemplar. Especialmente a vida familiar. E surge uma ideia inteiramente nova, nunca defendida antes. Você deve se apaixonar e gostar e amar a pessoa com quem você casa. Isso é uma ideia nova do século XIX. Nenhum romano jamais se casou por amor. Nenhum nobre francês se casa por amor. Ele casa porque tem que gerar herança, filhos legítimos. Livros como Ligações Perigosas, Chardelot Laclos, por exemplo, falam de casamentos arranjados. Você não é feliz no casamento. No século XIX vem a ideia de felicidade no casamento. E você deve permanecer não só gostando, mas cada vez gostando mais e tendo vida sexual com a mesma pessoa para o resto da vida. Para o resto da vida. Ou seja, essa é uma proposta muito recente. Quando alguém briga com a esposa ou com o marido, está contrariando essa criação cultural e trazendo um outro dado, um pouco menos cultural. Toda relação humana é atritiva, uma relação humana de muito tempo é mais atritiva ainda, a repetição de algo reforça esses atritos e a cultura se torna uma referência. O que eu estou dizendo? Casamento, criança, amor materno, gramado, roupas, branco, tudo isso são valores culturais, dados culturalmente a partir de um momento. Como é que isso se aplica? Como nós podemos perceber isso? Eu estou dando flashes, não muito analíticos, para sensibilizá-los para o conceito de cultura. O que é cultura? Vamos falar de novidades culturais. Durante a aula, várias pessoas ficaram nos seus celulares. Outros se controlaram. No intervalo, todos ficaram nos celulares, ninguém se controlou. E aí, tendo experimentado essa cocaína, alguns agora voltam, não estão conseguindo de novo largar. Isso é um dado cultural. Quando vocês encontrarem as pessoas com quem estão conversando agora, vocês estarão falando com outras pessoas. O dado atual da cultura é nunca se comunique com quem está presencial. Se comunique sempre com quem está virtual. É um dado cultural. Não é bom ou ruim. Lamentar isso é só um sinal de idade. Não é bom ou ruim. Vou contar a vocês uma experiência pedagógica que eu fiz e que eu já contei em palestras. Irritado na pós, com os alunos com tablets abertos, conectados, verificando tudo o que eu dizia. Às vezes eu dizia, Bastilha caiu 14 de julho de 1789, eles olhavam e faziam assim, tá certo, pode sim. Eu decidi que eu ia fazer uma experiência cultural. Eu, pela primeira vez na minha vida, peguei o celular durante uma aula. Nunca tinha feito isso, nem na época do Tijorola, com capinha de couro na pochete. Nem naquela época eu fazia isso. Olhei a aula inteira o celular, abri tablet, interrompi perguntas. Só um pouquinho, deixa eu olhar aqui uma coisa. Fiz isso durante 4 horas, pós-graduação no Unicamp. Dura 4 horas. Ao final, triunfante, Piaget, perguntei a eles, vocês notaram o que ocorreu na aula de hoje? Todos. Não, professor, o que foi? Ninguém tinha notado. Ou seja, eu tenho que morrer. Eu represento um modelo anterior de atenção. É um outro modelo. Isso mudou. Isso mudou. Né? Eu posso ter experiências sem fazer fotos. Isso mudou. A experiência hoje é foto. Eu viajo para o Japão, eu viajo para a Índia e não levo o celular. Isso mudou. Né? Mas você não vai ligar lá? Não.
não vou ligar, não. Se tiver uma emergência, eu estou na China. Quer dizer, eu chego com sorte para a missa de 30º dia. Quer dizer, com sorte, eu chego para a emergência na missa de 30º dia. Ou seja, são ideias novas. O que eu não quero fazer nunca é uma pregação do que é certo e errado. Minha função é, como disse um colega meu falando numa entrevista que a gente deu, a função do intelectual é ser um farol, iluminar e não apontar um caminho. O caminho é apontado por cada um de vocês.